Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui no canal. Sou o Tenente Costa e você está no meu canal aqui no YouTube. Estamos falando diretamente de Goiânia, Goiás, hoje 20 de nove de 2024, 23 horas e 14 minutos, aqui na capital mais linda do Brasil. Quem não conhece Goiânia não sabe que está perdendo. Mas quero pedir, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações em todas para você receber os nossos conteúdos. Feito isso, vamos para o que interessa. São 3 matérias que eu quero trazer aqui hoje, né? Quero ler aqui para vocês, uma da Revista Oeste e 2 do Poder 360. Ah, da Revista Oeste fala que a família Mantovani, aquela que teve o problema lá com o filho do Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um trem meio cabuloso aquilo lá, meio esquisito aquilo lá, né? Só que depois as verdades vai aparecendo, a gente começa a entender o tamanho que é a armação para cima de pessoas de bem, né? Então, eu vou ler aqui para vocês essa matéria aqui, ó. Olha só. Família Mantovani rejeita acordo para confessar crimes contra Alexandre de Moraes. Olha, eu acredito, pessoal, o seguinte, que a partir do momento que fez um acordo, é porque a outra parte também se sente culpada. Nessa situação aqui, eu acredito que a outra parte aqui está confessando que houve um erro, porque se tem tanta certeza assim, por que vai fazer acordo, né? Então, mas vamos aguardar aí para ver. Ela rejeitou. Família Mantovani rejeita acordo para confessar crimes contra Alexandre de Moraes. Matéria da Revista Oeste. Para quem não sabe, é esse pessoal aqui, a família Mantovani. E eles vão até o final. Espero que vai mesmo, que corra atrás mesmo, que não deixe isso barato não. O Brasil precisa saber a verdade, né? É... O trio, acusado de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em Roma, rejeitou o acordo de não percussão penal de autoria do Procuradoria-Geral da República, PGR. A proposta previa que os acusados confessassem os crimes de calúnia e injúria real em troca de medidas alternativas à prisão. É, o advogado Ralph Tortman, da acusada família Mantovani, Roberto Mantovani, filho, Andrea Mantovani e Alex Zanata, afirmou que ela, abre aspas, não concorda que tenha feito qualquer ofensa direcionada à honra de Moraes, né? Segundo o advogado, imagens de câmeras de segurança mostram que Alexandre Bach foi quem inicialmente agrediu Roberto Mantovani com tapa na nuca. Alexandre Bach é filho de Alexandre de Moraes. Tem uma passagem aqui em que o Alexandre de Moraes chama eles de bandido, né? E fica bem claro. Então, uma prova aqui que houve sim uma agressão verbal por outro lado, da outra parte. A defesa alega ainda que, depois da agressão do filho de Moraes, Roberto Mantovani teve uma reação, abre aspas, instintiva, fecha aspas, ele levantou o braço. Isso teria causado um leve resvalo nos óculos do filho de Moraes. Em seguida, o próprio ministro teria se aproximado e xingado Alex Zanata de, abre aspas, bandido, fecha aspas. A sua conta vai chegar, Alexandre de Moraes, vai chegar, e ela vai chegar cara para você, tá? Aguarde. A justiça de Deus não tarda e não falha. A petição dos acusados diz que, sob tais argumentos, rejeita o acordo e sequer apresenta contraproposta. O trio requer, portanto, o andamento regular do processo. Abre aspas. Dessa forma, considerando a inviabilidade de confissão sobre algo que
ele negam ter ocorrido, a defesa, com todo respeito, fica impossibilitada de sugerir eventual contraproposta, requerendo o regular andamento do feito. Fecha aspas, escreveu a defesa no documento, né? Na petição à PGR, o advogado da família menciona trechos da filmagem da câmera de segurança. Eles supostamente mostram a agressão do filho de Moraes a Roberto Mantovani. Os vídeos estão sob sigilo absoluto. Se estão querendo realmente punir aí o Mantovani, por que não divulga os vídeos, né? Para que a gente veja toda a verdade aí, né? Mas você sabe que o vídeo é comprometedor, né? A defesa também menciona uma suposta descontinuidade nos frames de vídeos citado no relatório da Polícia Federal. As filmagens dos frames 59 e 60 estavam duplicadas de acordo com o advogado. Tal mecanismo teria removido a agressão de Alexandre Bach a Mantovani. O que acontece, pessoal? Foi que a família, eles contrataram um perito particular e o perito constatou que houve cortes nas imagens que eles viram lá. Então, eles não aceitou. Ó, houve um corte aqui, os frames aqui não tá batendo, não. Então, é isso que está dizendo nessa parte aqui da matéria, né? Vamos terminar de fazer essa leitura aqui para nós passar para a próxima matéria. Vamos lá. Abre aspas. A cena omitida na qual Alexandre Bagre agride Roberto Mantovani com um tapa na nuca foi presenciado por todos que se encontravam no recinto em que foram exibidos os vídeos, diz a defesa dos acusados, né? Aí, isso uma hora vai vir à tona, toda a verdade vai ser divulgada aí. Então vamos aguardar aí para nós ver no que vai dar. Próxima matéria que eu quero trazer para vocês, pois é, lembra aquelas viagens para os Estados Unidos, dos ministros aí em palestra, tirar férias porque são pessoal socialista, né? Mas eles não querem partir para Cuba, Venezuela, eles não querem ir para esse lugar não, né? Eles querem ir para Nova York, esses países aí que eles gostam de ir. Pois é, só que essa vidinha deles de curtir fora do país aí está ameaçada. Eu vou te dizer por quê, né? Está ameaçada. Republicanos querem barrar entrada de ministro do STF nos Estados Unidos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Republicanos querem barrar entrada de ministro do STF nos Estados Unidos. Vou ler a matéria aqui para você entender. Congressista do Partido Republicano dos Estados Unidos pediram nesta quarta-feira, 18 de setembro de 2024, ao governo norte-americano que revogue os vistos dos 11 ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. O pedido cita Alexandre de Moraes. Ele é chamado de, abre aspas, ditador totalitário, fecha aspas. A carta é endereçada ao secretário de Estado, Antony Blinken. É assinada por... aqui tem os deputados, né? O nome dos deputados aqui que foram assinados aí o pedido. A seguir o trecho do pedido em inglês, em que os congressistas pedem que os vistos de entrada nos Estados Unidos de Alexandre de Moraes e os demais integrantes do STF, citados como cúmplices de práticas antidemocráticas, fecha aspas, sejam revogados. O pedido, os republicanos alegam que o judiciário brasileiro estaria, abre aspas, suprimindo
fecha aspas, a liberdade de expressão que o bloqueio do X, aspas, a uma plataforma emblemática da liberdade de expressão atingida injustamente, fecha aspas, por Moraes seria um exemplo disso. A carta ainda diz que o Supremo estaria mirando pessoas e grupos conservadores. Esse trecho aqui, ó, é o trecho que está em inglês ali, né? Mas eu vou ler aqui para vocês aqui um trechinho aqui. Essa ação ecoa mediante o regime autoritário que manipulam sistemas legais para silenciar opositores, inibindo o diálogo e a participação democrática sob ameaça de medidas legais. A habilidade da corte de banir uma plataforma global como o X não só afeta o cenário político do Brasil, como também cria precedentes perigosos para outros países da região, fecha aspas, diz trecho do pedido. Pois é. Então, pessoal, o que acontece? Isso acontecendo, os Estados Unidos, eles têm um elo aí de leis aí que, se isso acontecer, uma vez barrado aí a entrada desses ministros nos Estados Unidos, isso vai estender para outros países que têm os mesmos viés ideológicos quanto ao que está acontecendo aqui no Brasil. Então, quer dizer, quando isso acontecer, não vai ser só nos Estados Unidos. Outros países também vão seguir a mesma linha aí, bloqueando aí, impedindo a entrada desses ministros da Suprema Corte Brasileira aí nesses outros países, né? Mas a gente vai estar por aqui acompanhando de perto o que vai acontecer. Deixa eu ler só mais um trecho aqui para vocês, né? Signatária ao pedido, a deputada Maria Salazar havia apresentado na terça-feira, 17 de setembro, uma proposta de lei para barrar a emissão de vistos para autoridades que tenham, abre aspas, censurado norte-americano. Ela chamou Moraes de, abre aspas, vanguardista, fecha aspas, no ataque à internacional na liberdade de expressão. Em maio, durante uma sessão na Subcomissão de Assuntos Exteriores, presidida por Chris Smith, Salazar mostrou uma foto de Alexandre de Moraes e chamou de, abre aspas, tolo, fecha aspas. Smith também foi crítico à atuação de Moraes, dizendo que as ações do judiciário mostram tendências contrárias à liberdade de expressão. Pois é, a batata deles estão assando, mas eu acredito que um dia essa situação aí vai voltar. Eles vão perder, né, esse vício. Eu acredito que eles vão perder sim. E torço para que perca, porque aqui no Brasil eles já não têm liberdade. Eles também estão presos, né, dentro dessa situação que eles mesmos causaram. E a próxima matéria que eu quero trazer para vocês aqui, Gustavo Gaia, deputado federal, ele, segundo ele, entrou em contato com Elon Musk para conversar acerca do X no Brasil, né? E olha o que ele ouviu do Elon Musk. Olha só. X iria virar um defunto no Brasil, diz Musk a Gaia, né? Vou ler um trechinho aqui, depois eu vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem. O deputado federal Gustavo Gaia, do PL de Goiás, disse nesta sexta-feira, 20 de setembro de 2024, que conversou com Elon Musk, o empresário norte-americano, teria dito que decidiu cumprir as decisões do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, aliás, temporariamente, fecha aspas, e que vai endossar a lei dos Estados Unidos que quer banir a entrada de censuradores no país, né?
Então, deixa eu ver, eu achar o vídeo aqui para mim colocar aqui para vocês assistirem aí. Ele explicando melhor. Se você chegou até aqui, espera um pouquinho a mais aí para você receber aí, para você ter mais entendimento aí do que está acontecendo. Vamos lá, vamos assistir aqui a explicação de Gustavo Gaia falando para o povo. De 8 horas da noite aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então não haveria mais porquê. E ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Senão morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente. Até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Porque as outras plataformas, como Instagram, TikTok, elas próprias derrubam pessoas que têm um discurso de direita ou conservador, e todo mundo sabe disso. O X não faz isso. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para mobilização a respeito dos votos dos senadores, seria importante para mobilização, para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro. Porque o Instagram, ele é fechado aqui dentro do nosso país. Se você publica alguma coisa no Instagram, dificilmente alguém lá fora vai ver. Agora, no Twitter, se você publica alguma coisa e alguém lá de fora comenta, os amigos dessa pessoa são capazes de assistir. Ou seja, mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Então são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante acatar temporariamente essas sanções, essas decisões criminosas pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. E ele falou bem claro, temporariamente. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Isso foi bem claro, e isso foi uma das pautas que a gente ficou quase que 10 minutos conversando, falamos de outras coisas também, mas essa foi uma das pautas principais e eu achei que seria interessante falar e divulgar isso para que o Brasil entenda. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele está, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o Alexandre de Moraes, para divulgar para o mundo o que está acontecendo e, como eu disse, se o X ficasse muito tempo sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil iria morrer e ia ficar um defunto que depois não adiantaria nada disputar em cima de um defunto. Foram meia hora de conversa que eu tive, eu estou até agora sem acreditar, mas a verdade foi essa, nós falamos durante meia hora e essa é a razão. Então, divulgue. Não houve nenhuma, vamos dizer, submissão do Elon Musk para o Alexandre de Moraes de forma alguma, tá bom? Isso que fique bem claro. Inclusive, bom, aí isso o resto da conversa a gente fala em outros momentos mais apropriados. Mas é essa a verdade. Depois de 30 minutos de conversa, né, e agora com o contato dele, é isso o que está acontecendo. E Elon Musk diz também que vai ajudar na questão, vai fazer o possível dentro do alcance dele para ajudar no projeto de lei que tem nos Estados Unidos para barrar
o visto de passaportes de pessoas que censuram cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, que é o caso do Alexandre de Moraes, e que agora tem esse projeto de lei sendo tramitado no Congresso americano. Então ele está fazendo o possível, não desistiu de forma alguma, está indo para cima. Um abraço. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar. Espero que o X volte em breve aqui no Brasil, o mais rápido possível, né? E que seja definitivo. Não sei como que ele vai fazer isso, mas porque está bloqueado, não sei se vai aí após o Elon Musk ter cedido aí, né, as ordens ilegais de Alexandre de Moraes, talvez ele possa falar, ó, tá liberado. O que eu duvido muito, porque é no X que as coisas são divulgadas para o mundo inteiro ver. Não seria uma boa para Alexandre de Moraes, né? Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. Curta, comente e compartilhe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, beleza? Feito isso, tenham todos aí uma excelente noite e um excelente final de semana.